meus queridos, a paz do Senhor. Meus amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua e para a minha vida. Uma palavra estimulativa, uma palavra para a edificação das nossas vidas e também para o despertamento espiritual. Vamos ao texto bíblico que encontra-se no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo-a sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e o tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, este texto, esta passagem bíblica é muito conhecida, né? Ouvimos muitos comentários, louvores acerca desta passagem e que realmente chama muito a atenção, né? Pois Abraão, ele é tentado por Deus, né? Como o texto mesmo fala. Abraão é tentado por Deus, né? Para provar a sua fidelidade. Nós observamos que Deus, ele conhece Abraão. Deus sabe da vida de Abraão. Deus chamou Abraão de seu amigo. Abraão, meu amigo. Mas, porém, queridos, nós precisamos, com o nosso testemunho, com as nossas ações, provar a nossa fé, até porque nós temos um acusador, né? Nós temos um acusador. Então, o Senhor, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a sua estrutura, ele conhecia a estrutura de Abraão, mas o Senhor precisava de que Abraão provasse essa sua fidelidade, esse seu temor ao Senhor, para que
nós também pudéssemos aprender, porque a Bíblia, tudo que a Bíblia foi escrita durante muito tempo, muitos anos, com os atos, com as provações, com as fidelidades, nos ensinando o que devemos e o que não devemos fazer, como devemos e como não devemos agir, proceder diante do Senhor. Então, Abraão, ora, tem o seu único filho a quem tanto amava, o filho da promessa que o Senhor havia lhe dado. E Abraão, tão logo, recebe esta proposta do Senhor de imolar o seu filho, o seu único filho. Ora, queridos, não é fácil. Não seria fácil alguém, entregar o seu filho. Mas ora, Abraão entendeu que não era para alguém, para qualquer pessoa, para qualquer situação que ele estaria entregando o seu filho, mas sim para Deus. E tudo que Deus faz há um propósito. Então Abraão entendeu, foi Deus que me deu. Então Deus, nós temos que entender, assim como Abraão entendeu, que Deus é mais importante do que tudo aquilo que Ele nos deu, do que nós temos, do que nós adquirimos, dos que nós conquistamos, porque tudo vem dEle, tudo provém de Deus. Então, Deus é mais importante do que a minha vida, Deus é mais importante do que a minha família, do que a minha esposa, do que as minhas filhas. Deus é mais importante do que tudo, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem deu. Então, nós devemos entender, assim como Abraão entendeu, que Deus é mais importante. Quando nós entendemos e colocamos Deus acima de todas as coisas, como está escrito no primeiro mandamento, o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus está sobre todas as coisas, e assim entendeu Abraão, e por isso Abraão não murmurou, não negou, não deixou de ir para assim fazer a vontade de Deus. Então, queridos, é preciso nós termos esta compreensão. E Abraão foi muito abençoado por Deus. Por quê? Porque Abraão temia a Deus. Abraão foi fiel a Deus. Então, nós podemos observar que para a nossa edificação, para a edificação da nossa vida, para nos estimular a buscar a presença de Deus de forma a agradar a Deus, são necessários dois fundamentos que eu quero destacar aqui. Primeiro, para sermos abençoados, precisamos de 3 condições. Para sermos abençoados, precisamos de 3 condições. Primeiro, temor a Deus. Segundo, obediência aos seus estatutos, à sua palavra, ao seu mandamento.
Terceiro, fidelidade. Sermos fiéis a Deus. Precisamos destes 3 fundamentos para sermos abençoados. Temor a Deus. É preciso temer a Deus. Mas muita gente confunde temer a Deus com ter medo de Deus. Ora, nós não devemos ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Porque muita gente entende que Deus é um ser vingativo, que você faz e ele vai se vingar de você, ele vai te condenar automaticamente. Não, não é assim. A condenação que virá, que poderá vir sobre nós, as consequências que poderá vir sobre nós, somos nós quem produzimos quando desobedecemos, quando não tememos a Deus, quando não temos o temor de Deus em nossa vida. O temor de Deus nos produz o sentimento de entender que precisamos agradar a Deus com os nossos atos, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas obras. Precisamos temer a Deus. Ora, Adão, quando pecou, ele não temeu a Deus. Após ter pecado, ele teve medo. Ele teve medo porque o pecado produz o medo. Quando você comete um pecado, você tem medo das consequências, porque você sabe que o pecado vai produzir a consequência. Abraão sabia que o pecado, ou melhor, Adão sabia que o pecado ia produzir consequências. Por isso ele ficou com medo. E ele achava que Deus ia imediatamente fulminá-lo, ia castigá-lo. Mas não, a consequência Deus já tinha dito: não comeis do fruto, porque certamente morrerás. Então, precisamos temer a Deus. E precisamos também obedecer, fazer a sua vontade, obedecer os seus estatutos. O que a palavra nos ensina, o que a palavra nos manda fazer para agradar a Deus, para que não venhamos morrer. Ora, Israel sofreu muitas consequências, o povo de Israel, porque desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. Deus mandou que Israel se livrasse de tudo que havia na terra de Canaã, dos povos, dos deuses da terra. E Israel desobedeceu a Deus e sofreu as consequências da desobediência. Então, devemos obedecer a Deus e ser fiéis. Devemos ser fiéis. Ora, mas irmão, eu sou fiel a Deus. Eu dou o dízimo todos os meses. Sou fiel na oferta. Estou em todos os cultos. Queridos, Deus não está pedindo seu dinheiro, precisando do seu dinheiro. Até porque Ele é o dono do ouro e da prata. E até porque esse dinheiro que você tem, que você recebeu, que você ganha, é Ele quem dá. Já foi Ele quem te deu. Então a fidelidade que Deus quer não é esta. A fidelidade que Deus quer é esta, de não negar a Deus, de não negar o seu Senhor, como Abraão fez. Não negou o seu Senhor. Deus pediu
o seu filho e ele não negou. Ele poderia dizer: Senhor, mas é o único que eu tenho, o Senhor vai tirar? Não, Senhor, nós negociamos, vamos negociar outra coisa. Mas não, ele foi fiel. Então isto é fidelidade. Então Abraão foi abençoado grandemente, porque Abraão temeu a Deus, Abraão foi obediente, Abraão foi fiel a Deus. E nós sabemos, conhecemos a história, como o texto mesmo fala, que Abraão foi grandemente abençoado, até porque o Senhor já havia feito a promessa lá no capítulo 12. Então, queridos, nós precisamos aprender e precisamos praticar o temor, a obediência e a fidelidade para sermos abençoados. Tem muita gente que diz que quer ser abençoado, só quer a bênção, mas não quer saber do abençoador. Quer receber a bênção, mas não quer obedecer, não quer temer e não quer ser fiel. E aí fica dizendo: ora, mas por que fulano é ímpio, fulano é do mundo e é abençoado, tem o carro do ano, tem casa boa, tem emprego bom? Queridos, isto não é bênção. Muitas vezes isto não é bênção. Muitas vezes o cara é bem sucedido financeiramente, mas não é próspero. Ora, como não é próspero? Se ele tem tudo, não tem tudo. Às vezes o cara tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas não dorme, não tem paz. A família vive esculhambada, a família vive em guerra. Quantos filhos mata pai para tomar a herança, para ficar com a herança, mata irmão, briga com o outro por causa do dinheiro. Isto não é prosperidade. E quantos não têm essas riquezas e a família é próspera? O filho é abençoado, os filhos são filhos obedientes, filhos tementes, que dão orgulho ao pai, filhos que dão bom testemunho, uma família equilibrada, uma família abençoada, unida, que se ama, que se respeita. Isso é prosperidade e cresce espiritualmente esta família. Isto é bênção de Deus e as pessoas confundem. Então é preciso, queridos, sabermos discernir, porque geralmente quando se fala em bênção, vem à mente das pessoas que é a pessoa ser bem financeiramente. E não é isto. A bênção, ela é muito maior do que isto, ela é muito mais profunda do que isto, ela é muito mais concreta do que bens materiais. Então, queridos, para sermos abençoados, precisamos temer a Deus, obedecer a Deus e sermos fiéis a Deus. Agora, o segundo, para haver adoração são necessárias 3 coisas. Abraão, após ser abençoado com o cordeiro que foi dado no lugar do seu filho para o holocausto, para o sacrifício, Abraão adorou a Deus. É preciso adorar. Muitos recebem bênçãos, são abençoados, mas esquece de adorar a Deus. Esquece de adorar o abençoador. Muitos estão correndo atrás de bênção, mas não querem saber do abençoador. Então, queridos, são necessários 3 coisas para a verdadeira adoração. Primeiro, altar. Segundo, sacrifício.
e terceiro, fogo. Sem esses três não há adoração. Se faltar um, não há verdadeira adoração. Então, queridos, nós bem sabemos que no tempo do povo de Israel, o sacrifício, a adoração, ela era feita sobre as 12 pedras. As 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Era necessário um animal para imolar, para colocar sobre o altar, e o fogo para queimar, para que o cheiro suave subisse às narinas do Senhor. Porém, queridos, hoje, aí muitos podem dizer, mas hoje não se usa mais esta forma de sacrifício, como adorar. É bem verdade, mudou, não é mais desta forma. Após o início da graça, da dispensação da graça, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a forma de adorar mudou. O altar agora não são mais as 12 pedras, representando as tribos de Israel. O altar agora sou eu, o altar é você, você é o altar. Eu sou o altar da adoração. Então, temos o altar. Eu sou o altar. Você é o altar. Sim, e o sacrifício? O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Já não há mais necessidade de sacrificarmos animais, pois já foi realizado o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito já foi realizado na cruz do Calvário. E o fogo, ele agora não precisa mais ser posto sobre o altar para queimar o animal, a gordura do animal. O fogo, agora, ele está dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, recebemos este fogo, o Espírito Santo em nossas vidas. E ele habita em nós. Como a palavra diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, queridos, para adorarmos a Deus, ora, mas como é a adoração? Como deve ser a adoração? Então, eu adoro a Deus, tenho adorado a Deus, tenho buscado a presença de Deus, tenho feito, jejuado, tenho orado por horas e por horas e por horas, tenho lido a palavra, tenho feito tudo, mas o Senhor não me responde. Como não me responde? Se tem o altar, tem o sacrifício que já foi feito e o fogo, então a adoração não está sendo recebida. Queridos, entendam uma coisa: Deus não recebe adoração em altar rachado, em altar quebrado, em altar danificado. Se o Senhor não está recebendo a tua adoração,
a minha adoração, é porque o altar deve estar danificado. Então nós precisamos primeiro consertar o altar, assim como Elias, no dia em que confrontou os profetas de Baal. Elias primeiro consertou o altar, porque se Elias não conserta o altar, a adoração não seria perfeita. Então, para nós adorarmos, precisamos consertar o altar, colocar a lenha em ordem, assim como Abraão. Abraão levantou o altar, colocou a lenha em ordem. Quando foi para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou. E Abraão olhou para trás e viu o cordeiro. E Abraão sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho. Ou seja, o sacrifício já foi feito. O cordeiro já se entregou na cruz do Calvário. E agora nós precisamos entender que é necessário para adorar a Deus. Nós necessitamos da adoração, porque se nós não adorarmos a Deus, Deus continua sendo Deus. Agora, nós não receberemos nada da parte de Deus. Nós continuamos sendo apenas pobres, miseráveis, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então é necessário, queridos, altar, sacrifício e fogo. O altar está aqui, sou eu, está aí, você. O sacrifício já foi feito. E para acender o fogo é preciso quebrantamento, humilhação, é preciso temor, obediência e fidelidade para com Deus, para que a chama do Espírito seja acesa e nós recebemos a bênção espiritual do Senhor, que é a salvação, a liberdade da escravidão do pecado, a liberdade da escravidão do mundo. O Senhor nos chamou para ser livres. Então, queridos, este texto nos ensina desta forma que é preciso para sermos abençoados e que é preciso para adorar a Deus. Pois, queridos, sem a adoração a Deus, nós não somos nada. Nós somos necessitados. Pois, queridos, nós não estamos fazendo favor a Deus. Tem muita gente que pensa que está fazendo favor a Deus. Queridos, é muito agradável, é maravilhoso quando você está bem com Deus, que você adora, que você sente o mover do Espírito em sua vida. Você sente que você está na presença de Deus. Quem ainda não sentiu, precisa sentir que quando a gente está em um momento de adoração, ali quebrantado, a gente sente que está sendo conduzido pelo Espírito, que a gente está sendo levado pelo Espírito, que a gente está sendo tocado pelo Espírito, que a gente está realmente na presença de Deus, porque é esta a verdade.
Estamos, sim, na presença de Deus. Então, queridos, guarde esta mensagem no teu coração, guarde esta palavra no teu coração, medite nesta palavra, desperta para a adoração, desperta para o louvor ao Senhor, pois somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Saiba que todas as coisas procedem do Senhor. Então, queridos, sejamos atentos, como Abraão esteve atento no temor, na obediência, na fidelidade e na adoração. É isso que nós precisamos. É isso que está faltando muito nos dias de hoje. Às vezes, as pessoas não estão sentindo mais a presença de Deus, não estão sentindo o fogo acender no altar, porque o altar está rachado, está danificado, alguma coisa está fora do lugar. Então conserte o altar para que o fogo acenda na sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Medite nesta palavra, guarde esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.